Por que você fica? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Hoje, minha querida filha da mãe, eu quero te provocar a pensar, se questionar, a reavaliar o seu comportamento, suas decisões, os lugares onde você tem permanecido. Como dizia Frida Kahlo, onde o amor não estiver sendo servido, não se demore. Eu sou Eridiane Américo e esse é o nosso podcast Filha da Mãe. Filha da Mãe, podcast. Quanto mais histórias eu ouço, mais eu vejo semelhança com todas as nossas histórias. É impressionante como as mulheres, elas se aprisionam com medo. O medo de ser abandonada, o medo de ser traída, o medo de não dar conta. É muito medo dentro de uma pessoa tão sobrecarregada, tão cansada, tão ansiosa por viver uma vida melhor, ter felicidade, receber amor, né? Então, quanto mais eu conheço as mulheres, quanto mais eu ouço histórias, mais eu fico comovida, sinceramente, com a nossa também necessidade de se reconhecer, de se aceitar e de acolher o que dói em nós. O que faz falta pra gente, a gente tem buscado muito no outro. Eu recebi uma mensagem aqui de uma filha da mãe que ela disse o seguinte, que ela gostaria de se liberar de uma mulher que assediou seu marido, uma ex. Isso é uma maior das injustiças na vida dela. Então, o que eu percebi? É claro que eu tive que decorar essa mensagem, que a mensagem foi bem forte. Não foi só me liberar, ela falou algumas palavras fortes aqui, que não vem ao caso. Ela está revoltada com uma mulher que, segundo ela, está assediando o marido. Qualquer uma de nós que for conversar com uma amiga e que ouvir a amiga dizendo, aquela mulher, aquela isso, aquela aquilo, a gente, quando está muito envolvida emocionalmente, a gente não consegue ver a nossa realidade. O porquê que a gente aceita ficar em relações onde não somos respeitadas, não somos protegidas, não somos tratadas com um mínimo de dignidade, né? Então, o que eu percebi com a convivência com algumas mulheres extremamente inteligentes, mulheres que conquistam o que elas quiserem, mas que se colocaram no lugar onde elas estão esperando o marido resolver a vida, uma mulher parar de assediar o marido, os filhos crescerem, os filhos terem uma idade que já podem cuidar da própria vida, a condição financeira melhorar. As mulheres, elas esperam muito por muita gente estar bem para começar a cuidar da própria vida, a começar a realizar os próprios sonhos. Ontem eu tive uma conversa com uma mulher muito interessante, onde nós duas falamos como é difícil para uma mulher empreender, né? Como que é difícil para uma mulher sair de casa para trabalhar. Ela já sai sentindo uma culpa tremenda. Quando ela vai no banheiro para se arrumar, ela já vê o cesto de roupa suja, uma bagunça, um banheiro que está precisando ser lavado, a casa não tá legal, é muita correria, final de ano, todo mundo extremamente cansado. Eu até falei que eu vejo meus filhos que eles estão por um fio, e aí outras mães relataram, nossa, lá em casa é a mesma coisa, eu tô vendo meus filhos por um fio, ninguém tá aguentando mais. Mas quem que é a rede de apoio desse povo todo que não tá aguentando mais? É a mãe. É a mãe que engole o choro desde lá de pequenininha. Ensinaram para ela que mulher é mais inteligente, mulher consegue fazer 1000 tarefas, que mulher dá conta de tudo, que mulher consegue fazer qualquer coisa. E elas, acreditando nisso, já criaram essa expectativa de que a mulher faz isso tudo, né? E que dá conta de tudo, que aguenta tudo. E eu vou ficar mais um pouquinho por aqui. Eu vou conseguir resolver mais esse problema. Então, essa filha da mãe que mandou pra gente aqui, que ela gostaria de se liberar de uma mulher que está assediando o marido, a gente pode acolher dentro de nós essa informação e adaptar à nossa realidade. O que você está querendo que seja liberado da sua vida, que na verdade
não está na sua vida, que está na vida do outro, que está na vida do filho, do marido, da mãe, da família, e que você tem uma participação mínima naquilo, ou que você é colocada naquela situação, é julgada dentro daquela situação, e te falam assim: resolve isso aí pra mim. Quando você conseguir resolver isso, todo mundo vai ficar bem. Se você me perdoar, a gente vai ter uma vida feliz. Se você conseguir esquecer esse meu deslize, essa minha fraqueza, as coisas vão voltar ao normal e eu prometo que nunca mais isso vai acontecer. E aí, minha querida filha da mãe? Se você pudesse puxar agora uma cadeira e colocar você mesma sentada na sua frente, o que você falaria para você? Quando você perguntar para você mesma: por que que eu fico aqui? Por que que eu fico aqui nessa casa cuidando dessas pessoas? Por que eu estou aqui aguentando, ouvindo certas desculpas que não têm desculpas? Por que eu estou submetendo a minha vida à vida de outras pessoas que já mostraram para mim o que querem da vida? Por que que você, minha querida, tem deixado sua vida de lado, no botãozinho lá de espera, esperando as pessoas melhorarem, a saúde de alguém vir, o marido corrigir, a mãe parar de precisar, os filhos crescerem, a condição financeira melhorar? Ah, mas eu falava isso: quando os meus filhos tiverem uma certa idade, eu vou fazer faculdade de Direito. Meu sonho era fazer faculdade de Direito. Ah, mas agora é todo mundo muito pequenininho. Eu era uma mãe de 5 crianças, todos eram muito pequenos. E eu falava isso porque era minha realidade mesmo. Eu não tinha como, e nem tempo, e nem como criar uma logística para realizar isso tudo. Mas hoje, olhando assim, de longe, me colocando numa cadeira, eu falaria para mim algumas coisas que naquela época eu acreditava realmente que jamais seria possível. Eu deixaria o meu velho eu dar uma boa olhada em mim e falar com ela assim: aguenta mais um pouquinho, mas é só mais um pouquinho, não aguenta esse tempo todo que você está achando que precisa aguentar, não. Aguenta só um pouquinho, mas aguenta fazendo alguma coisa. Não se abandona. Não acredita em tudo que falam com você. Não acredita que você é louca, irresponsável, que você não está dando conta, que alguém faria melhor do que você, porque você é cheia de dificuldades e defeitos. Não acredita em tudo que falem com você. Não acredita que você vai ter que esperar seus filhos serem maiores para você fazer uma faculdade, para você fazer um curso, para você se especializar em algo. Não acredita nas pessoas que dizem que você nasceu para uma única coisa. Não acredita em relacionamentos que fazem você se sentir como se você não merecesse a felicidade. Nessa cadeira, onde a minha velha eu estaria sentada, eu ia ter a coragem de dizer para ela que você não precisa aceitar tudo. Você não precisa aguentar tudo. Você não precisa adoecer seu corpo, você não precisa chegar ao extremo. Pessoas que fazem você reagir de forma negativa, explosiva, extremista, não são pessoas que querem seu bem. Você não precisa ter medo de tudo. E agora eu te desafio: sente-se com você mesma. Para de pedir conselho para suas amigas. Para de pedir conselho para o horóscopo, para alguém na internet. Para de ver a vida das pessoas pela janela e pergunta: por que você fica? Por que você está no emprego que você está, com a roupa que você está, com o corpo que você está, com o relacionamento que você está e com todos gritando ao seu redor que precisam de algo de você? E você, às vezes, como eu também, às vezes preciso somente de silêncio. Tem hora que o que eu mais preciso, desejo e que a minha alma anseia é por silêncio. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, porque todo mundo quer que eu entenda algo, mas eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Então, eu tenho que me perguntar: por que eu fico? Por que eu tenho ficado? Eu tenho ficado porque isso é o caminho
que eu tenho que passar para chegar onde eu quero, ou eu fico porque eu acredito que melhor do que isso aqui não tem. Ou se eu sair daqui agora, vai piorar. Eu já fui essa mulher que acreditava que se eu largasse um emprego que eu estava, eu ia passar fome, eu não teria outra chance e que tudo daria errado. Eu já fui a mulher que acreditava que tinha que ficar naquele relacionamento porque não tinha como eu voltar para trás. Eu tinha tomado uma decisão. Como que eu ousava agora escandalizar todo mundo novamente e traçar uma nova rota? Como que as pessoas ficariam? Olha o absurdo que eu fazia. Como que as pessoas ficariam se eu estava no fundo do poço, no lado mais sombrio que existia dentro de mim, por eu estar tentando poupar as pessoas do impacto das minhas escolhas. Eu não vivia por mim, eu ficava pelas pessoas. Eu não ficava por mim. Eu não ficava porque aquilo era bom para mim, porque eu estava feliz. Esta mulher que mandou pra gente, abrindo o coração dela, que ela quer se liberar de uma mulher que está assediando o marido, o que será que ela precisa conversar com ela mesma? Qual conversa franca e sincera ela precisa ouvir dela mesma, do eu do passado dela, que com certeza não acreditava nesse tipo de coisa, nessa fala, neste comportamento. Que é ela que tem que se liberar desta mulher que está assediando o seu marido. Você hoje acredita em quê? Que você, o seu eu do passado, não acreditaria. Iria falar com você: é sério, minha querida? É sério que você quer meter essa em mim? Que você quer fazer eu acreditar que isso aqui é a realidade? Isso aqui é o que tem para hoje? Então eu convido você hoje a se perguntar: por que eu fico? Por que mais um ano vai acabar e a gente sente, a maioria das pessoas sentem, que foi mais um ano em vão, que foi mais um ano que não conseguiu realizar as metas, né, que fez no final do ano passado, que foi mais um ano que viveu um relacionamento muito triste, muito difícil, com muita dificuldade até na comunicação e principalmente na comunicação, na convivência. Por que você viveu mais um ano carregando tanta coisa, tanto peso, tanta gente, tanta verdade que não é sua? Por que você passou mais um ano vivendo mais do mesmo? Eu li uma frase muito interessante essa semana, que era uma pessoa falando, tem gente que não passaria 6 meses fazendo terapia, mas passa 6 anos reclamando do mesmo problema. O que eu quero te perguntar com isso tudo é quanto tempo mais você consegue permanecer na sua vida do jeito que ela está, que muitas vezes não está do jeito que você sonhou, que você pensou. Você criou um monte de plano, de sonho, de meta, de propósito, e você sempre adiou, alegando que era por causa de alguém. Ah, porque meu filho precisou, meu marido teve, não sei o quê. A gente vê isso, é muito comum uma mulher falar assim: ah, eu precisei abrir mão dos meus sonhos porque o meu marido tinha sonhos também e eu preferi dar lugar para ele. E porque ele é o provedor, né? Mas será que essa mulher acredita nisso mesmo? Será que foi um acordo mesmo? Ou que ela já entrou num relacionamento já disposta a abrir mão de tudo? Porque o que eu aprendi sendo mãe de 5, sendo uma mãe tão nova, tão criança, é que tudo nessa vida a gente pode adaptar, pode remanejar, recalcular a rota. Então, depois que eu recebi esse bilhete dessa filha da mãe dizendo que ela quer se liberar dessa pessoa que estaria atrapalhando o relacionamento dela, isso me trouxe vários questionamentos. O que mais a gente está usando como desculpa para não estar vivendo a vida que a gente quer? O que mais a gente usa como desculpa daquilo que está atrapalhando o meu relacionamento, atrapalhando a minha felicidade, atrapalhando o meu desenvolvimento, atrapalhando eu ter o que eu quero ter, eu ser quem eu quero ser? Quais desculpas a gente está dando? Ao que eu estou me agarrando, acreditando que é aquilo que é bom,
aquilo que é justo, aquilo que é o certo. Quem te ensinou que o que você está vivendo é certo? Quem te ensinou que você deveria esperar mais um pouquinho, mesmo você acreditando que você já esperou demais ou esperou o suficiente? Nós não estamos aqui para ser as egoístas, aquela pessoa que não tem paciência de esperar, mas nós talvez já esperamos demais, para a gente ter uma vida melhor. Outro dia eu assisti até um filme que um dos personagens falavam, eu entendo que você esperou, mas eu não quero ter que esperar 20 anos para realizar os meus sonhos, mãe. Que essa mãe tinha esperado o filho crescer, o filho ir para a faculdade, o marido se formar, o marido ser bem-sucedido. E no momento que aquele marido conseguiu tudo que ele queria, no dia que o filho foi para a faculdade, o marido pediu o divórcio e disse, a gente já não se ama mais, não faz mais sentido a gente ficar junto. Nosso filho já está grande, está na hora da gente ser feliz. Pensa, e esta mulher viveu 20 anos acreditando que estava vivendo feliz, porque ela estava sendo uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa cidadã, dentro daquilo que esperavam dela. Eu percebo dentro de todas as histórias que eu ouço diariamente, quanto ressentimento muitas mulheres carregam por não ter apoio dentro da própria casa para sonhar, para realizar, para mudar algumas coisas que para elas são extremamente importantes e que não teria nem tanto impacto assim na vida dos outros. Talvez o impacto que teria é que essas pessoas não teriam mais uma servidora, uma facilitadora. Muita gente não quer perder a facilitadora, por isso não vai fazer questão daquela mulher que está lá em casa ou aquela mãe que está sonhando com um monte de coisa para a vida dela, acreditando que se ela fizer, vai atrapalhar a vida do marido, do filho. Muita gente não incentiva, não apoia, porque vai perder a cuidadora. Vai perder a peça-chave do crescimento daquela família, né? Então, a partir das histórias que eu ouvi, a partir de todos os relatos que eu tenho recebido, eu tenho visto como que é importante as mães, as mulheres, terem onde ouvir falas, crenças diferentes daquelas que elas ouviam e acreditavam, que elas tinham que esperar. Muita gente ainda acredita que a felicidade é depois da aposentadoria. Muitas mães acreditam ainda que a felicidade é depois que os filhos crescerem. Muitas mulheres acreditam que só podem ter uma família quando a mãe estiver bem, quando a família estiver bem. Eu não posso deixar minha tia, minha mãe, não posso deixar meu pai. O que vão fazer sem mim? Tenta, depois você me conta. Então, a dependência emocional que a gente alimenta todo santo dia na gente e nas pessoas faz com que a gente acredite que essas pessoas não conseguiriam sem nós. Tem uma história que eu quero contar aqui hoje, que é de um urso que acreditava que aquilo que ele queria era a melhor coisa do mundo para ele. É a história de um urso que vivia na floresta. Ele estava observando uns caçadores que estavam no meio da floresta acampando e procurando, claro, a caça. Esses caçadores no meio da noite saíram para caçar e deixaram uma fogueira com uma panela fervendo a comida deles. O urso esperou que esses caçadores fossem caçar e foi atrás dessa panela. A panela estava quente porque ela estava no fogo. O urso puxou aquela panela, se agarrou a ela e começou a comer faminto aquela comida que estava dentro da panela, aquela comida cheirosa. E ele sentia aquela comida, aquele cheiro, e quanto mais ele comia, mais faminto ele ficava. E quanto mais ele se agarrava à panela, mais a panela queimava o urso. E ele, acreditando que era alguém tentando arrancar a panela dele, ele apertava mais a panela contra o corpo dele, porque ele sentia que estava sendo ameaçado. Alguém ia tirar aquela comida de mim. É essa comida que eu quero. Ela está muito saborosa. E naquele momento ele nem percebia que aqui era a panela e era a comida fervendo que estava machucando ele. Então, no dia seguinte de manhã,
os caçadores chegaram até o acampamento e encontraram o urso morto, agarrado à panela, com a expressão de que estava rugindo, brigando, com as garras abertas, uma das garras aberta, ou seja, ele estava ainda lutando contra uma ameaça. E eu quero te perguntar agora, não só porque você fica agarrado a esta panela, mas quem que é essa panela na sua vida? Quem que é essa panela quente que quanto mais você agarra, mais te machuca? É o seu relacionamento? É a sua relação com a sua família? É a sua relação com seus filhos? É a sua relação com a sua mãe? É a relação que você tem com a vida? A relação que você tem com a vida a partir do olhar de alguém que sente que a vida está ameaçando o tempo todo, que tudo é um perigo, que você não deveria ir, porque é perigoso. Você não tem noção dos perigos que existem no mundo. Então hoje eu quero te fazer pensar, te convidar a pensar por que você fica agarrado a esta panela quente? Por que você fica onde você está? Por que você acredita que o contrário disso seria uma ameaça para a sua vida? Seria um perigo para a sua vida? E por que você pode estar acreditando neste momento que são as pessoas que querem te prejudicar e que estão te impedindo de dar o próximo passo, de ser feliz, de conquistar aquilo que você quer? Hoje é uma reflexão mais séria, mais profunda, porque o final do ano ele exige de nós muito. Todas as pessoas se sentem mais sobrecarregadas, cansadas, aflitas, com uma urgência. E é unânime as pessoas dizendo que dezembro passa muito rápido. Umas pessoas querem mesmo que passe rápido para começar tudo de novo, como se virar um calendário fosse a virada de chave da vida. Como o virar de meia-noite do dia 31 para 1º mudasse tudo. A pessoa continua a mesma. É o mesmo urso olhando para aquela panela, acreditando que é nela que existe o saciar da sua fome. É a mesma pessoa acreditando nos perigos, nas injustiças, acreditando que são as pessoas responsáveis pelo fracasso ou pelo sucesso delas. Reflita mais sobre isso. Sente-se com você. Em algum momento, o mais rápido possível, você precisa dessa conversa. Sente-se com você. O seu eu do passado com o seu eu de hoje. Não do futuro, mas o de hoje. Esse exercício é o seu eu de hoje com o do passado. E veja o que você não acreditava que hoje você acredita que pode estar prejudicando você. Ou o que você está precisando lembrar que você esqueceu e também pode estar prejudicando você. Perceba se você evoluiu, se você cresceu, se está dando tudo certo mesmo. Se você está acreditando em coisas que são inacreditáveis. Converse com você. Peça conselhos para você, compare-se a você mesma e veja a diferença, veja as diferenças. Fale a verdade, aquela verdade que ninguém mais seria capaz de falar para você. Eu tenho certeza que vai sair dessa conversa uma nova mulher, um novo ser humano, com uma nova percepção de tudo que está acontecendo ao redor. Para essa filha da mãe que me disse que quer liberar uma mulher que está assediando o marido dela, que hoje isso é o maior inferno da vida dela, eu convido você a avaliar a sua relação, a avaliar o que você tem na sua vida que não faz bem para você, que pode ser a sua panela quente, que pode ser a sua necessidade de ter alguém, a sua necessidade de ter medo, na verdade, de ficar sozinha, ou as escolhas que você tem feito podem estar machucando você mais do que te trazendo felicidade. Tem muita coisa por trás da nossa história. Tem muita coisa por trás daquilo que a gente aceita, tá bom? Eu desejo que tudo seja muito bem esclarecido para todas nós, que todas as nossas dores sejam vistas com respeito e com o carinho e a verdade que ela precisa. Fico por aqui por hoje. Semana que vem tem mais um episódio
Espero mesmo ver vocês aqui de novo, receber mais bilhetinhos, cartas, mais mensagens de vocês, que é muito importante para todas nós. Com certeza, o que você está passando, muitas de nós já passamos, pode ser de forma diferente, com pessoas diferentes, mas a nossa dor é muito igual. Foi um prazer. Um beijo e até semana que vem.